Livro Povos Primitivos e Manifestações Supranormais, de Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 2. Ela escreve: há alguns anos aproximadamente, a minha atenção foi atraída para o problema da transmissão de notícias entre os povos não europeus. Está demonstrada, com exatidão absoluta, que na época da grande amotinação indiana, a notícia do evento divulgou-se de um canto a outro da Índia, no intervalo de menos de 2 horas. Naquele tempo, não existiam telégrafo, nem telefones e a mala postal era levada através da jungle, ou seja, selva. As paradas nas montanhas eram feitas a pé pelos carteiros, com o corpo guarnecido com campainhas que tilintavam, afugentando as feras pelos caminhos. Certamente não existe uma explicação científica capaz de esclarecer o mistério da rápida difusão das notícias de uma tribo para outra, atravessando enormes distâncias como são as que existem nos continentes africano, americano e asiático, sobre as quais só resta recorrer às explicações telepáticas ou clarividentes, ou algo semelhante. Recentemente, recolhi de narrações concordantes e interessantes do gênero, de viva voz, de pessoas que viveram no Japão, entre os índios do México, assim como as de um engenheiro que viveu muito tempo na Nigéria. De modo que meu interesse no assunto, tendo-se reavivado, conduziu-me a escrever ao explorador e grande caçador de feras, Mr. Cyril Campbell, em outros tempos correspondente de guerra do Times, que reside na África há muitos anos. Ele enviou-me um longo e interessante relato a propósito. Segue no texto o relato mencionado que contém alguns episódios de verdadeira e evidente clarividência no presente, que serão citados a seu tempo. Em louvor aos incidentes de telegrafia sem fio aqui considerados, Mr. Campbell refere-se a um caso pessoal, no qual, durante uma expedição no país dos Assantes, separou-se de seus companheiros, dirigindo-se, em marcha forçada e ininterrupta, para a costa onde, lá chegando, soube por um indígena da morte de um seu companheiro. A notícia tornou-se verdadeira e não havia possibilidade do indígena ter sido informado por vias normais, levando-se em conta que Mr. Campbell tinha chegado à costa após uma enorme jornada. Mr. Campbell assim prossegue. O massacre de uma expedição de brancos na região dos Benin foi conhecido pelos indígenas da Costa do Ouro 2 horas depois da tragédia. O afundamento do couraçado Vitória chegou ao conhecimento dos indígenas muito tempo antes que a notícia fosse telegrafada para nós. Um magistrado de King Williamstown contou-me que, durante uma guerrilha na fronteira, o filho de um chefe, que se encontrava entre os combatentes, apresentou-se na corte com a cabeça raspada. Ele era empregado do escritório. O magistrado, sabendo que aquilo era um sinal de luto para os nativos, perguntou quem tinha morrido. O jovem respondeu que seu pai tinha sido morto no último combate na fronteira, designando também a localidade onde jazia seu cadáver. O magistrado não podia acreditar nas suas palavras, visto como, para ele, não havia chegado o telegrama da frente. Mas os telegramas não tardaram a chegar e forneciam particularidades sobre o encontro havido e confirmavam em tudo as afirmações do jovem indígena. Outro caso recente. Às 9 horas da noite, de uma das segundas-feiras passadas, um jovem pastor foi atacado num campo por um touro furioso. Defendeu-se com um forcado de ferro e, na trágica luta, assim como o touro, que o jovem deixou mortalmente ferido, ambos estavam, antes das 10 horas da manhã, mortos. Às 12 do mesmo dia, o inquilino do Sr. B, residente a 48 milhas de distância da cena do drama, escreveu ao proprietário Sr. A uma carta sobre negócios na qual se lia este postscriptum. Neste momento, os meus cafres informaram-me que nosso pastor matou o touro vermelho de Devon com uma faca grande e que ambos morreram. Alimento esperanças de que se trata de uma mentira dos cafres.
Esta carta havia sido enviada ao proprietário por um mensageiro a cavalo, às 12 horas e 30 minutos. Mr. Campbell assinala que, nos 2 últimos casos citados, a notícia viajou em menos da metade do tempo requisitado para que fosse levada a cavalo, bastante veloz, sem contar que se trata de um país quase virgem e sem estradas. Depois, acenando para uma outra faculdade dos indígenas, a do instinto de orientação, ele observa: pegue um indígena Busman, venda-lhe os olhos firmemente, transporte-o alguma distância, atravesse campos, florestas e águas, depois, liberte-o e ele voltará rápido ao ponto de partida. Os selvagens possuem um instinto de orientação como os pombos-correio. Analogamente, Mr. Lerch, um engenheiro com vasta experiência sul-americana, disse-me que, quando explorava as florestas virgens do interior do Brasil, havia encontrado com surpresa que, por mais longas, tortuosas e errantes fossem as marchas realizadas no dia, através da floresta, seus índios sabiam sempre dirigir-se rapidamente ao acampamento que servia de base para eles. Precisamente como a agulha magnética da bússola se dirige infalivelmente para o polo magnético. A propósito dessa última faculdade dos selvagens, lembro-me de que na monografia sobre Enigma della Psicometria, caso 4, Luz e Sombra, 1920, páginas 239 a 242, expôs um incidente interessantíssimo, do qual podia-se deduzir, de maneira um tanto sugestiva, que o instinto de orientação dos pombos-correio consistia num fenômeno sui generis de visão à distância. Sendo assim, então, com maior razão dever-se-ia concluir analogamente na categoria o instinto de orientação dos selvagens. Ao mesmo tempo, repito que não é possível resolver outro quesito que verter do fato de que entre os povos selvagens, ou também somente da raça não europeia, as notícias difundem-se com fulminante rapidez, sem recorrerem analogamente a qualquer modalidade sui generis de telepatia ou de clarividência, ou de clareaudiência, segundo os casos. Isso aparecerá de modo definitivo nos episódios multiformes altamente sugestivos que me disponho a referir. O seguinte episódio refere-se à guerrilha que em 1914 se desenrolou na colônia alemã, simultaneamente com a Grande Guerra Europeia. Retirei-o da Light, 1930, página 437, e foi originariamente publicado na Revista das Missões East Africa. O correspondente inglês da revista encontrava-se naquele tempo prisioneiro dos alemães em Kilimatinde, na colônia oriental pertencente a esses íntimos, e é ele que refere o que segue. A companhia dos soldados indígenas residente em Kilimatinde havia sido enviada para o fronte de Mociaçura. Uma tarde, nos acantonamentos, ou seja, é um quartel militar temporário que serve de base de apoio ao local de abrigo e alimentação da tropa, indígenas, soaram gritos, lamentos e choros desesperados que se prolongaram a tal ponto durante a noite, que encolerizaram o comandante, que enviou uma ordem de parar. Eram as mulheres dos guerreiros enviados ao fronte que se comportavam assim. Malgrado a ordem recebida, continuaram com um prosseguimento contínuo dos seus choros e lamentos. Haviam explicado que pranteavam a morte de seus respectivos maridos, mortos nos combates no fronte. Sabendo disso, o comandante tentou acalmar esse desespero, dizendo que seu choro não tinha razão de ser porque, se tivesse havido um combate, ele teria sido informado por telegrama, pelo capitão da companhia, senão que este último havia informado durante o dia que nada havia sucedido a ser assinalado. Malgrado essas animadoras notícias, as mulheres não se convenceram e, durante a noite no dia seguinte, continuaram na sua crise de períodos de choro e lamentos. Finalmente, no terceiro dia, veio um telegrama atrasado, que informava que o combate acontecera efetivamente. Seguia a lista dos mortos.
A telegrafia sem fio dos negros havia vencido a telegrafia com fio dos brancos. No episódio exposto, a deficiência de maiores particularidades precisas impediu a apreciação do valor teórico. Não se sabe se foram todas as mulheres dos guerreiros no fronte as que compareceram à cerimônia fúnebre de lembrar genericamente os seus maridos mortos na batalha, ou se, ao invés, fossem apenas as mulheres dos mortos que assim se comportaram. Nesse segundo caso, o fenômeno de clarividência telepática tornar-se-ia espantoso. No primeiro caso, não deixaria de parecer importante, mas dentro dos limites dos episódios do gênero. Esses outros episódios, o primeiro dos quais é análogo ao precedente, são ainda mais notáveis pela precisão dos dados e pela enorme distância na qual se realizaram os eventos visualizados. Retirei-o do livro do explorador inglês Calvert Wells. Light on the Dark Continent, página 177. Ele resume: de todos os fatos interessantes por mim observados entre os indígenas da África Central, nenhum pode ser mais maravilhoso e perturbador do que seu sistema de telegrafia sem fio. Enquanto que entre os povos civilizados só há pouco tempo contemplavam com espanto o prodígio do rádio, os povos primitivos, desde tempos imemoriais, foram sempre capazes de receber e enviar mensagens a centenas de milhas de distância, praticamente com um processo instantâneo. Durante a guerra com os boers, em cujo território não existiam meios de saída para a transmissão de notícias, se era regularmente informado em Bulawayo sobre o que sucedia em Ladysmith, a 500 milhas de distância, a qualquer hora de intervalo de tempo dos acontecimentos. Em 1903, todos os homens válidos eram enviados a Zomba, Nyasalandia, na Somália, para uma expedição punitiva. Um único oficial permanecia atrás para a vigilância do acampamento. Certa vez, após a janta, lá pelas 3 horas da manhã, ele ouviu gritos e choros no acampamento dos guerreiros casados. Mandou um guarda informar-se sobre o que estava acontecendo e este voltou contando que a nossa expedição na Somália tinha sofrido inesperadamente uma tremenda derrota, na qual haviam morrido 6 sargentos maiores indígenas. No devido tempo, veio a se saber que o combate tinha sido em Berbera, quer dizer, a 2.000 milhas de distância de Zomba, às 2h30 da tarde do mesmo dia. Além dos sargentos maiores indígenas supraindicados, foram mortos o coronel e numerosos oficiais brancos, enquanto o batalhão foi quase todo aniquilado. A notícia do desastre foi conhecida em Zomba meia hora depois do acontecido. Eram requeridas, ao invés, algumas semanas para receberem-se notícias por meio dos correios costumeiros. Esse outro incidente aconteceu com um amigo do relator. Encontrava-se na África, empregado numa grande plantação de café, cujo proprietário era um coronel. Este último foi um dia caçada de elefantes e alguns dias depois, um chefe indígena que pertencia à fazenda, comunicou a notícia que o coronel havia matado um elefante às 9 horas daquela manhã. Eram 10h30. Naturalmente, o amigo do relator indagou do indígena o que havia feito para saber disso, mas este limitou-se a dar um sorriso misterioso e observou: recebi a notícia e não quis explicar-se melhor. Depois de alguns dias, o coronel voltou e confirmou haver matado um elefante na manhã do dia indicado pelo indígena, precisamente às 9 horas da manhã. Soube-se depois que o chefe indígena gozava de uma grande reputação na sua tribo pelas suas qualidades de vidência no presente, no passado e no futuro. Ele não tomava drogas de nenhuma espécie, mas, depois da segunda refeição, caía frequentemente no sono, durante o qual recebia mensagens de vidência através do espaço e do tempo. O relator observou:
Enquanto entre os povos civilizados só há pouco tempo veem com surpresa o prodígio do rádio, os povos primitivos, desde tempos imemoriais, foram sempre capazes de receber e expedir mensagens a centenas de milhas de distância, isso praticamente num processo instantâneo. Ora, assim como o fato é incontestável, não significa que a analogia com o rádio poderia apenas resultar unicamente numa analogia, senão a explicação autêntica do fenômeno. No mecanismo do rádio nota-se que as vibrações fônicas humanas e musicais vêm transformadas em vibrações elétricas do aparelho transmissor, na forma em que elas viajam instantaneamente pelo espaço em ondas esféricas. De modo que são infalivelmente captadas por todos os aparelhos homólogos sintonizados no mesmo comprimento de onda, aparelhos que cumprem uma função diversa da do transmissor, transformando as vibrações elétricas nas mesmas vibrações fônicas humanas e musicais que haviam gerado dado sistema de ondas elétricas viajoras. Sucede que, se assim se passa no mecanismo do rádio, deveria haver algo semelhante no mecanismo psíquico, misteriosíssimo, da subconsciência humana. Vale dizer que, quando a faculdade subconsciente de um sensitivo já se encontra em relação psíquica com pessoas distantes que estão sob uma grave crise emocional, isso correspondendo à sintonização do mesmo comprimento de onda dos aparelhos de rádio, deveria determinar o mesmo fenômeno de reversão, em que o aparelho humano receptor captaria as vibrações psíquicas geradas pela crise emocional na qual se encontra a pessoa distante e que, inconscientemente, funciona como agente, transformando-as em representações visuais auditivas, reproduzindo nos seus sensórios acontecimentos dos quais foram gerados. Vou ressaltar neste ponto que tudo isso é quanto já se estabeleceu nos fenômenos de telepatia propriamente dita. Retiro os seguintes episódios de uma conferência que o Dr. G. B. Kirkland, oficial médico do governo da Rodésia, fez em Londres, sobre magia degli africani, conferência interessantíssima, reproduzida nos maiores jornais ingleses e que a Light, da qual me valho, reproduziu na íntegra, 1935, página 54. Dr. Kirkland observa. Estranho paradoxo verdadeiramente este dos povos ocidentais os quais, à medida que avançam na civilização, regridem, outro tanto, no conhecimento sobre a verdadeira natureza da psique humana, ou, se se quiser, sobre quanto eles se retardam no conhecimento autêntico a esse respeito. Depois desse preâmbulo, ele passa a referir numerosos episódios da ordem supranormal por ele colhidos e alguns observados pessoalmente. Referindo-se ao assunto aqui considerado, ele observa. Pressupõe-se no Ocidente que o fenômeno da difusão prodigiosa de notícias entre os indígenas, explica-se com o fato de que eles, por meio do tom-tom de tambores, transmitem uma espécie de alfabeto Morse. Mas tudo isso é pura fantasia. São unicamente tribos que recorrem ao tom-tom dos tambores para o agrupamento dos guerreiros ou para outras grandes ocasiões, mas tudo se limita a isso. É verdade, porém, que os indígenas possuem muitos outros sistemas para transmitir as notícias. Vou citar 2 exemplos do gênero que me dizem respeito. Veio trazido ao hospital um indígena com o fígado atingido por uma facada com que um outro indígena, alcoolizado, o havia ferido, sem nenhum motivo. Ele perguntou: estarei ainda vivo amanhã? Assim dizendo, parecia muito calmo porque a morte não causa medo aos indígenas. Somos nós, civilizados, a quem ela assusta e essa é uma das tantas desvantagens da vivência dos civilizados. Respondi-lhe francamente que isso era improvável. Ele ainda observou. O senhor acredita que haverá tempo de rever os meus familiares? De qualquer modo os advertirei que venham logo. Aconteceu, porém, que a família chegou ainda em tempo para encontrá-lo vivo isso malgrado habitasse numa aldeia distante umas 28 milhas.
Note-se que, nesse caso, posso garantir que não funcionaram os tom-tons dos tambores. Agora reflitamos um momento. Primeiro, 28 milhas, perto de 50 quilômetros, para percorrer pelas florestas e caminhos impraticáveis, requerem, neste país, 9 horas de marcha. Segundo, não havia possibilidade nenhuma de avisar a tempo os parentes a fim de que acorressem ao leito de morte. Terceiro, sucede que o moribundo devia possuir, em si mesmo, um aparelho SOS, para a transmissão imediata do fato ocorrido e o chamado urgente aos seus familiares. Note-se, a propósito, que o diálogo acima, entre o moribundo e eu, tinha ocorrido na hora do ocaso e, antes do alvorecer, sua família estava reunida à volta do seu leito. Eis o segundo episódio mais espantoso ainda. Uma tarde, em que me encontrava trabalhando, veio a mim um sargento indígena que devia entregar o relatório militar para a companhia. De repente, viu saltar e ficar excitadíssimo, para depois me anunciar. Impôs, o homem atleta está morto. Um elefante rompeu seu peito com a tromba. Ora, Marefu, o homem atleta achava-se na caçada aos elefantes, a 100 milhas de distância. Perguntei-lhe se sabia dizer-me quando isso aconteceu. Ajuntou. Durante o ocaso. Naquele momento o sol estava no ocaso. Apressei-me a fazer avisar os parentes, a nenhum dos quais passou pela cabeça contestar o fato, pois que as manifestações dessa natureza são comuns no país. Ademais, o acontecimento tornou-se absolutamente verdadeiro em todos os particulares. Declaro que essa capacidade dos indígenas parece tão surpreendente quanto perturbadora. Eles podem, se assim desejarem, arrancar os segredos de qualquer um, compreendendo naturalmente os brancos. Desses últimos, eles conhecem todas as qualidades, mas também conhecem todos os sinais dos crimes contra os povos subjugados e eles resumem tudo numa síntese desoladora para a moralidade dos brancos. O primeiro dos incidentes expostos parece teoricamente precioso quando resulta de uma percepção de eventos ocorridos à distância, sem dúvida uma transmissão intencional do pensamento à distância que é, como dizer, um fenômeno de telepatia propriamente dita, revelando com isso a real natureza psíquica do misterioso fenômeno da transmissão de notícias entre os povos primitivos. O segundo incidente torna-se um complemento do primeiro, que parece, por sua vez, um fenômeno de percepção telepática imediata de um evento dramático ocorrido à distância, percepção devida à relação psíquica que já unia o agente ao percipiente, sob a forma de convivência e amizade. O primeiro incidente revive na mente alguns incidentes análogos de transmissões telepáticas intencionais entre os vivos, incidentes por mim citados na monografia sobre casos dessa natureza, e o segundo lembra alguns outros episódios característicos de telepatia, nos quais aparece ao percipiente a visão cinematográfica de acontecimentos que se realizam à distância e nos quais o protagonista é pessoa vinculada afetivamente a ele. Assim, como exemplo, num caso citado no Phantasms of the Living da Society FPR, acontece ao percipiente visualizar, de repente, o espetáculo de uma faísca que cai diante do cavalo montado pelo seu pai, lançando uma chuva repentina de centelhas. E algumas horas depois, chega o pai a cavalo e conta o mesmo incidente terrificante, ocorrido no instante preciso em que ele visualizava o filho. Ora, analogamente, no nosso caso foi imprevista ao percipiente a visão de um elefante que, com a tromba esmagava o peito de um seu amigo. Daí procede que, pelos resumos desses exemplos que se correspondem, ocorridos nos casos de comunicações telepáticas entre vivos, tanto no sentido da transmissão quanto no da percepção de acontecimentos realizados à distância, pode-se considerar estabelecida a verdadeira natureza das transmissões de notícias entre os povos primitivos. Eles,
no fundo, não tornam nem mais nem menos misteriosos os casos comuns de telepatia propriamente dita. Assim, pois, é de se ressaltar que, os povos primitivos que têm empiricamente cultivado, por séculos, essa faculdade inerente à subconsciência humana, se tornam mais avançados ao usá-la para os mesmos fins como acontece com os povos civilizados. O Dr. Kirkland tinha mesmo razão. O caso seguinte trata igualmente de um evento de caçada grande, percebido à distância, mas com particularidades que implicam manifestações supranormais de outra natureza. Retirei-o do livro intitulado Em África da Al-Capo ao Cairo, do antropólogo Lídio Cipriani, páginas 440 a 445. Narra que, encontrando-se no Congo belga, região de Turinilé, na aldeia de Manguibetu, decidiu, juntamente com o Sr. Fontaine, residente há muito tempo em Manguibetu, ir à caçada de búfalos. Acompanhados por 3 guias indígenas, chegaram, ao amanhecer, depois de longa marcha, numa clareira na qual pastavam uns 40 búfalos. Dispararam contra a manada 9 balas de espingarda, matando 4. E continua assim. Não é muito frequente, certamente, matar 4 búfalos em poucos instantes, disparando 9 balas como havíamos feito. Os indígenas que nos serviam de guias ficaram contentíssimos, tanto mais que sabiam que receberiam uma boa porção de toda aquela carne. Cheios de alegria, arremessaram com força a lança no corpo das vítimas, atirando, por prudência, de uma certa distância, para melhor se convencerem de que estavam mortos. Como o calor se tornara excessivo, o Sr. Fontaine retirou-se para a sombra de uma árvore e eu pus-me a afastar os muitos insetos atraídos pela presença dos 4 búfalos mortos. Todavia, 2 dos nossos homens haviam partido à procura de gente de sua aldeia que pudesse ajudar a levar dali aquela carne. Nós, com o 3º homem, permanecemos à espera no local. As horas passavam e, sob um sol ardente, os nossos búfalos logo incharam como odres, dos quais só apareciam as patas, as cabeças e as caudas. Esta íntima particularidade, unida ao número das balas disparadas, tem sua importância para avaliar o que segue. Imersos na relva alta, os 4 animais, embora inchados, eram visíveis apenas vistos do alto, e para fotografá-los juntos, deveria ser necessário derrubar a vegetação que se metia de permeio. A aldeia de onde as pessoas viriam era muito distante, pelo que nos dispusemos a esperar muito. Quase 5 horas já haviam transcorrido quando, do outro lado daquele previsto por nós, vimos surgir um grupo de uns 40 indígenas. Não pequena foi nossa surpresa em ouvir sua narração, tratando-me corretamente por Sr. Fontaine. Não se tratava dos nossos homens, mas de outros que, de muito longe, haviam ouvido nossos disparos. Para terem razão quanto aos disparos, narraram que se dirigiram ao seu feiticeiro, homem reservado, capacitado para opinar sobre coisas extraordinárias. Pretendiam realmente ter sabido por ele da morte dos 4 búfalos e sobre nossa intenção de doar a carne para os indígenas. A história pareceu-me pouco persuasiva, embora enfeitada com particularidades de vários gêneros, entre as quais o de terem sido guiados por ele, com toda a segurança, na direção certa do lugar onde os búfalos jaziam. Mais verossímil me parecia, pelo contrário, ter havido um acordo com os nossos 2 homens que partiram primeiro e um desejo dos novos indígenas que chegaram de justificarem com aquela história, sua vinda sem serem convidados. Não escondi, então, num tom de gracejo minhas convicções, mas eles, com aquela sinceridade própria de todos os negros, insistiam nas suas afirmações e asseguravam não ter recebido nenhuma notícia pelos nossos homens que haviam partido noutra direção. O fato apresentava-se desse modo muito misterioso. Soube que o suposto feiticeiro, ou adivinho,
Fazia parte do grupo que tinha chegado e pedi que me indicassem. Percebi, então, como ele agitava alguma coisa diante da orelha esquerda. Curioso, aproximei-me dele e tive tempo para ver que, na mão esquerda, tinha um pequeno objeto de madeira de aparência insignificante. A pedido do Sr. Fontaine, justificou a posse do objeto, inventando uma nova história, pronunciada com a maior naturalidade a respeito de algo admitido pelo senso comum. Aquele objeto servia-lhe, nada menos, de ligação com os espíritos dos quais podia ouvir a voz, esfregando e aproximando da orelha as duas partes das quais o objeto se compunha. Envolvido num forro feito de casca de árvore, ou melhor, num pedaço de pano de lã obtido ao trabalhar no preparo de certas plantas, como desde os tempos imemoriais fazem os indígenas do Lelé, o objeto mantido úmido num feixe de folhas frescas, colocado sob o pano de lã, fazia ouvir um grito agudo devido ao atrito feito ao girar um pedaço cônico de madeira compacta dentro de uma forma bastante suficiente para contê-lo. De acordo com o feiticeiro, aquele grito agudo traduzia-se para ele em palavras claras e assim recebia as mensagens do lado de lá. Solicitado por mim para dar uma prova da sua faculdade, não se fez de rogado e, na mesma hora, apressou-se a pedir uma recompensa, fiel ao inveterado hábito de todos os indígenas africanos, aos olhos dos quais os brancos são os mais generosos dos homens. Indicou-me os 4 búfalos ainda deitados na relva, distantes dele e dos seus acompanhantes e indicou-me, de longe, um, depois outro e com exatidão, como sendo 2 machos e 2 fêmeas. Essas últimas, disse-me, estavam prenhes, mas numa delas o vitelinho era apenas do tamanho de seu punho, enquanto que o da outra era já maior, e me pedia como presente para comê-lo como um delicadíssimo alimento. Não fiz objeção nenhuma à proposta, mandando abrir o ventre dos 2 animais para confirmação da sua resposta, para que os homens por nós chamados fossem também junto. No entretempo, procurei por minha conta compreender de que modo o adivinho poderia ter recebido o sinal. Nenhuma dúvida de que o estado de extremo inchaço devido ao calor escaldante teria impedido a qualquer um semelhante diagnóstico, pronunciado com tanta segurança, enquanto nenhum de nós havia pensado em tal possibilidade. As coisas começavam a tornar-se interessantes e suscitavam em mim uma imensa curiosidade. Para o Sr. Fontaine, pelo contrário, a narração parecia aceitável, porque sabia, por experiência própria, que os indígenas do local eram capazes de semelhante prodígio e de muito mais ainda. Ferozes canibais em outros tempos e ainda não amansados, eram dos que acreditavam no uso de adivinhações parecidas também para a pesquisa de suas vítimas humanas destinadas à panela. Para aproveitar essa espera, fotografei o adivinho e alguns de seus companheiros e negociei também o objeto divinatório. O búfalo inteiro e não apenas o feto seria dado ao adivinho se ele tivesse preconizado a verdade. Em troca, eu teria aquele objeto para tornar-me adivinho por minha vez, e para evitar uma surpresa, tomei posse logo dele. Não obstante, pela inigualável troca seu proprietário não demonstrou entusiasmo. É supérfluo dizer o resto. O adivinho tinha razão em todas as particularidades e eu fiquei com uma grande interrogação dentro de mim. Em Paris, pude levar aquele objeto para doá-lo ao Institut Metapsychique Internationale, sediado em Paris, por iniciativa italiana, presidido por um personagem ilustre da ciência francesa, Charles Richet, onde me expuseram muita coisa com relação às minhas dúvidas. Assim termina seu relato o antropólogo Lidio Cipriani.
Aquilo que em Paris presumivelmente lhe haveria explicado o Dr. Osti, que o objeto do qual se servia o feiticeiro para suas adivinhações tinha sua razão de ser, não só por si mesmo, mas porque o feiticeiro acreditava cegamente na sua portentosa eficácia no sentido desejado, e que pelo efeito de autossugestão facilitava a imersão das faculdades supranormais subconscientes do feiticeiro adivinho. Assim como psicologicamente ele evidentemente pertencia à classe dos audientes, a imersão nele das faculdades divinatórias realizavam-se sob forma de uma voz subjetiva qual parecia confundir-se com os chiados do objeto por ele manipulado, pelo que ele havia inferido que, se os outros percebiam unicamente os chiados, então isso significava que a tradução dos chiados, na linguagem dos espíritos, somente ele podia ouvi-la. De qualquer modo, é fato que ele não só percebeu à distância o que disparos significavam, dirigindo-se logo àquele aparta, seguido pelos outros com a esperança de participar dos despojos, mas chegando no lugar, soube dizer, sem ver os búfalos, o sexo dos mesmos, e o que é mais importante, revelar, de um modo preciso, que as duas fêmeas estavam prenhes e designar também o grau de desenvolvimento dos fetos. Ora, esses últimos particulares exorbitam dos limites da clarividência telepática para converterem-se em episódios autênticos de visão através dos corpos opacos, modalidade esta íntima pertencente à categoria dos fenômenos de telestesia, ou seja, percepção à distância, telepatia. Tira o episódio seguinte da Revue Spirit, 1932, página 476. Mr. Stephanie Faugier, encarregado pelo governo holandês de proceder a uma investigação sobre os cortadores de cabeças da ilha de Bornéu, apresentou um trabalho magistral sobre costumes das tribos em questão, no qual se lê este episódio. A aldeia está em efervescência, o velho sangue que parecia estancar-se na inação, acordava. Está se preparando uma audaciosa e perigosa expedição. A guerra de tribos está para ser retomada e a tribo da qual o chefe é Tundo, encontra-se reunida, pronta para a ação na praça da aldeia. Tundo fala, inflamando a imaginação dos jovens. Se partirá imediatamente para a guerra e cortar-se-ão, então, muitas cabeças. Tundo não tem mais do que pronunciar a ordem de marchar, quando surge esbaforida uma mulher gritando. O tambor fala. Os guerreiros assombrados param, e Tundo precipita-se para a cabana onde se encontra o tambor falante. Agacha-se sobre a esteira, observando intensamente o instrumento que está suspenso no forro do teto por uma cordinha de palmeira. Suas paredes de madeira, vazias, vibram abertamente. Não se percebeu rumor nenhum, mas o tambor e a pele esticada do mesmo vibram docemente, sem interrupção, como uma panela enorme em ebulição. Com a mão esquerda, Tundo toca delicadamente o tambor, fazendo girar lentamente sobre si mesmo, como se faz para orientação no dispositivo de um rádio. Quando o tambor ganha uma orientação leste-oeste, as vibrações cessam bruscamente, para depois retomarem quando a orientação aproxima-se da direção norte. Tundo anuncia. A mensagem vem de Colon. E que coisa dizem em Colon? Não chego a interpretar bem. Nossos velhos sabiam muito bem interpretar as vibrações do tambor, mas estão todos mortos. De todo modo, quem fala deve ser o ancião da tribo. A mensagem é longa e complexa, mas em substância, ela aconselha, de modo claro e explícito, para suspender nossa marcha. De tarde, chegaram os mensageiros da tribo mencionando para anunciar que os soldados holandeses haviam se posto em marcha para dispersar os invasores, fato que havia induzido a tribo invasora dos Oluote a retomar o caminho do norte. Uma vez mais, os brancos haviam mantido a ordem no país. O redator da Revue Spirit comenta nestes termos.
Não é por certo perturbador, na sua simplicidade, esse episódio em que o pensamento agisse voluntariamente numa distância relativamente enorme sobre a pele esticada de um tambor, fazendo-o vibrar? Surge manifestamente que nesse caso o tambor-antena funcionava como aparelho receptor, rudimentar, de uma telegrafia sem fio, muito mais maravilhosa do que a conhecida por nós, e esta outra forma, ainda não praticada no ambiente civilizado, que se chama telepatia. É para pasmar e assombrar. A natureza forneceu instrumentos maravilhosos, mas o difícil está no saber empregá-los. As reflexões do redator da revista são apropriadas. Mas o que torna o episódio interessante, consiste no fato de que, desta vez, o impulso telepático, antes de resultar de ordem subjetiva, quer dizer, de pura transmissão de pensamento de cérebro para cérebro, agiu fisicamente sobre a matéria, fazendo vibrar a pele esticada de um tambor. Na casuística telepática se enumera um bom número de episódios análogos, embora permaneçam sempre entre os mais raros da mesma casuística. Mears teria feito objeto de um estudo especial e teria concluído que, em circunstâncias semelhantes, não podendo unicamente tratar-se de pura transmissão telepática do pensamento, dever-se-ia presumir que o agente, em união com a transmissão do próprio pensamento, devesse inconscientemente projetar algo de substancial no sentido etérico, ou seja, a aparência energética do ser humano, implicando uma invasão psíquica no ambiente no qual se orientava o pensamento, determinando, com isso, seja a visão do próprio fantasma perceptível coletivamente por todos os presentes, seja uma ação física qualquer sobre a matéria. E esse seria o caso no episódio exposto. Essa espécie de manifestações foi designada por Mears com a denominação de fenômenos de psicorragia, ou seja, movimentos convulsivos da agonia.